Pessoal, voltei aqui, a conexão caiu, o Instagram fechou aqui a live. Que bom que todo mundo voltou. Tá todo mundo voltando aqui para a gente continuar nosso papo com o Pedro. Pedro, volte, por favor. Romano, um salve. Pedro tá por aí? Deixa eu ver se o Pedro chegou para a gente continuar nosso bate-papo aqui. Pedro, deixa eu chamar o Pedro aqui, gente. Espera aí. Pedro tá por aí? Opa, o Pedro tá de volta. Espera aí que eu já vou chamar você, Pedro. Oi, Ah, Rodrigo. beleza. Voltou, Pedro. Não, beleza. Tem muita gente fazendo live, o Instagram tá derrubando aí, tá todo mundo derrubando. Vamos lá, continua para mim. Ah, não. Só mencionando e falando bem dele, do Dorival, realmente indicando, podem ficar tranquilos. Ele é o profissional mais dedicado da área que eu já conheci. Sério. Eu não Pode tenho confiar. dúvida disso. Me fala Uhum. uma coisa, conta para mim como foram as suas aulas na Suíça. Como que é o estilo de aula lá, do ensino Sim. médio lá? Como é que funciona? Bom, então, o ensino médio lá segue o padrão americano. Coisa assim, que nem a gente vê muitas vezes em filmes, em séries, o que honestamente é muito divertido. Como assim? Escola começa no meio do ano, termina no outro meio do ano, o ano letivo começa em meados de agosto e termina mais ou menos no início, bem no início de junho. Então, assim, é bem diferente da questão do Brasil, porque o verão e o inverno lá são invertidos, porque é no hemisfério norte. E, além disso, eles também têm uma outra visão em relação à quantidade de matéria. Então, assim, honestamente, para todos os brasileiros, com exceção de quem estuda em escola americana, para todos os brasileiros que estudam aqui no Brasil, vocês vão ter uma surpresa maravilhosa quando vocês chegarem lá. Porque a grade curricular é metade da do Brasil. É muito mais fácil, né? Você tem um tempo maior para se dedicar a uma Sim, única matéria do que aquele tanto de matérias que a sim. gente tem aqui, né? Uhum. Léo, quando eu estudava aqui no Brasil, eu tinha mais de 14 matérias, fora as divisões. Matemática um, 2 e 3. Uma é álgebra, outra nem lembro, nossa, é confuso pra caramba. Lá na Suíça, você tem 6 a 8 matérias, depende um pouco do ano, depende do curso que você quer fazer. Mas assim, é bem mais tranquilo, sim, é um outro nível. E eu realmente acho que você vai se sentir muito mais tranquilo. Claro, você tem provas também que você precisa fazer, testes, Claro. mas você muitas vezes tem que fazer um trabalho. Aqui no Brasil, a maioria das escolas costuma ter um ou dois trabalhos importantes mesmo por ano. Lá é bem, assim, intermediado. Muitos trabalhos, muitas provas e vocês vão realmente encontrar uma grande semelhança com o que vocês veem às vezes em filmes. Vai parecer que vocês estão dentro de uma série de TV adolescente. Que Sério, demais. com aqueles armários no corredor da escola, aquele estilo de você sair depois do intervalo e mudar de sala. Então, assim, é muito bacana. Você tem turmas diferentes, porque cada horário e cada curso é uma sala diferente, vai mudando. É bem legal, é bem diferente do sistema brasileiro. E realmente vocês vão achar muito mais tranquilo. É sem comparação com o sistema brasileiro. É 1000 vezes mais tranquilo, 1000 vezes mais bacana também. E os americanos e os suíços, eles focam em outras atividades. Não é só Aham. escola. Você vai fazer um esporte, eles vão dar valor para isso.
você vai fazer algum curso especializado, tipo, sei lá, pode ser desde yoga até curso de artes, tocar piano, tocar violão, pode ser qualquer coisa. Então, assim, eles gostam mesmo que você escolha uma atividade que você goste. Os esportes também são muito variados. Eu, por exemplo, eu não, eu sou brasileiro, mas eu nunca costumo jogar muito bem futebol. Em Aham. compensação, eu cheguei lá, a gama de esportes era muito ampla. Eu entrei num esporte que não é tão popular no Brasil, tem até alguns meios, mas não é tão popular, que é o rugby, que Rugby, que legal. honestamente foi maravilhoso para mim. Eu adorei. Adorei. E a educação física é uma das atividades que você tem que ter no seu currículo Sim, escolar, né? É você tem que obrigatório. ter. É obrigatório. Educação física é obrigatório. Eles têm um sistema que é um sistema de créditos. Então é assim, é bem divertido, é bem diferente dos Estados Unidos, não, do Brasil. Olha só, Ah, no Brasil você tem basicamente todas as matérias possíveis, todos os anos, para todos os alunos. Se você não vai bem em uma, você repete de ano. Assim, tem algumas exceções para a questão de recuperação, mas se você não vai muito bem em uma, duas ou três, passa disso, você vai acabar tendo que repetir de ano. No sistema americano, no sistema suíço, você tem créditos. Como assim? Até eu chegar na universidade, até eu completar o meu ensino médio, eu preciso completar um número certo de créditos em cada tipo específico de matéria. Como assim? Uma matéria é matemática, a outra é ciências. E eu posso completar esses créditos fazendo, por exemplo, em ciências, biologia, mas também pode ser química, que em legal isso. línguas. Pode ser literatura inglesa, pode ser comunicação de mídia. Então, alguns créditos. Eu acho que matemática, o que é mais assim direto, tem que ser matemática, algum tipo de matemática, Aham. mas os outros são mais variados, tipo ciência, que eu posso escolher uma, pegar. Então você vai montando o seu currículo, é você que monta. Não tem essa de eu fazer tipos diferentes de ciência, física, química, biologia. Não, você vai escolher uma para fazer por ano. Dependendo da escola, você pode até repetir se você se sentir bem nela, e você vai conseguindo os créditos. E é bom que você vai conseguindo os créditos, e quando você termina, você tem um espacinho para colocar as matérias que você gosta mais. Eu, por exemplo, gosto mais de história, relações internacionais. É bom usar isso também para comentar que eles têm muitas matérias que a gente às vezes pensa, gente, isso aqui não é matéria, isso aqui é curso de faculdade. Relações É internacionais, verdade. comunicação de mídia, empreendedorismo, economia. Todas essas são matérias que nós podemos aprender. É Que muito foge bacana. e foge totalmente do currículo escolar que aqui no Brasil a Sim, gente tem, sim. né? É E tem totalmente uma, diferente. e tem uma coisa positiva, que é assim, o lado bom é que você, sendo um brasileiro que já estudou um pouco aqui e vai para lá, você já tem alguns créditos, eles, claro, fazem uma, como eu vou dizer, uma tradução do sistema brasileiro para o sistema suíço, Aham. e para ver que matérias você já estudou, que matérias você já passou, para ver seus créditos. Então, assim, considerando que você teve que passar para todas as matérias no Brasil, você meio que já ganhou, por exemplo, terminei o primeiro ano do ensino médio no Brasil. Eu tecnicamente tenho um crédito já em cada matéria. É uma questão assim, você tem que avaliar caso a caso, mas é muito interessante e vai por mim. O sistema escolar suíço é completamente diferente, você tem muito mais liberdade, muito mais tranquilidade, até mesmo no seu tempo livre, e você monta seu currículo, é muito divertido, você se sente bem indo nas aulas. Que Ah, e legal. detalhes, salas bem menores e mais espaçosas do que no Brasil. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ter sala com 20, 30 alunos. Lá, assim, é muito raro ter uma sala com 15 alunos. Você vai ter salas, assim, 10. Tinha uma sala que eu tinha, que era a minha aula de inglês, que eu tinha 4 alunos na sala. História tinha 5 alunos, e o professor está lá Caramba! dedicado. Então, é uma coisa muito bacana, porque qualquer dúvida, qualquer coisa que você tem, o professor vai lá e explica para você. Também, outra coisa que é bem interessante, as escolas suíças, eu realmente acho que as suíças, elas têm mais essa questão do que as americanas. Geralmente você vai ter um tablet, ou se o seu ano for muito avançado, você vai ter um laptop que eles vão literalmente te dar enquanto você Aham. estiver na escola para poder acompanhar. Então, assim, fica muito fácil. Você faz tudo pelo computador. Claro, os materiais, qualquer coisa que você precisar, caneta, lápis, borracha, caderno,
Assim, por exemplo, essa caderna eu tenho veio de, essa caderna, essa caneta que eu tenho veio de lá. E assim, o material está disponível para você, mas você vai basicamente ter que usar o seu computador. Testes, às vezes, podem ser pelo computador, os estudos. Todas as escolas vão ter um aplicativozinho da escola que o professor pode passar matéria, pode passar exercício. E assim, os exercícios são bem mais simples do que os para casas no Brasil. Podem ficar tranquilos, vocês vão ter muito mais liberdade, vai por mim. Não, é Que sério, é legal. maravilhoso. Você falou É uma coisa que maravilhoso. agora me deu curiosidade de saber. Eu tô vendo que tá chegando várias perguntas aqui e daqui a pouquinho eu vou te fazer as perguntas do Pode pessoal. fazer todas. Que ótimo. Eu queria saber sobre a acomodação. Você morou dentro da Acomodação. escola, que é isso que o sistema Sim, da Suíça te oferece. Como é que é é. viver e morar dentro da escola? Olha, eu vou ser sincero, para mim é uma experiência bacana demais. É assim, eles costumam ter uma regra que você não pode ficar com uma pessoa da mesma nacionalidade que você, até para questão de tipo incentivar você treinar a língua inglesa. Ou no caso da Suíça, que é assim, se você vai para a Suíça, você e fica lá uns dois, inglês e francês. Até porque vai virar uma das suas matérias obrigatórias, você vai acabar aprendendo um pouquinho, vai ser muito bacana. Mas assim, voltando às acomodações, você fica com geralmente um colega de quarto, varia um pouco da casa, da estrutura. No meu caso, eu ficava na estrutura central, era dois colegas de quarto. Às vezes pode ser três, o comum é dois. Por quarto, Aham. você fica com mais um, e assim, vocês dividem um banheiro, contanto que você consiga conviver com o seu colega de quarto, e pela minha experiência, você sempre acaba conseguindo uma conexão. É mais que uma conexão, você consegue um amigo para a vida toda. Um parceiro mesmo de um outro lugar do mundo. Mas não é também. Eu acho que muita gente vai achar: ah, nossa, que saco ter que viver com uma outra pessoa. Não é não, cara. Você não vai ficar no quarto. Você quase não vai ficar no quarto. Você vai E sair eles com eram seus de qual amigos. nacionalidade? Eu já tive vários colegas de quarto, né? No Aham. Canadá, eu tive experiência com mexicano, brasileiro e ucraniano. Na Austrália, foi com brasileiro. E aqui na do Le Monde, onde eu fiquei um ano, foi com um francês que se chama Sonan. Muito bacana mesmo. É seu E amigo até hoje. sim, meu amigo até hoje. Grande amigo. E assim, cara, você. É sério, você vai passar esse tempo, você não vai ligar. Quase nunca você vai ficar no quarto. Você vai querer sair com seus amigos. Você vai querer fazer um programa diferente. Ou você vai querer ficar no quarto, não tem problema. O quarto é grande, tem uma escrivaninha para você, uma para ele. Assim, não é um quarto pequenininho, apertadinho. Aham. E outra coisa que também é legal, muito legal mesmo, é a estrutura do local. Porque assim, tem o quarto onde a gente dorme, onde a gente tem essa questão de ter mais privacidade, mas tem a área comunitária também. E, gente, a área comunitária tem cozinha se você quiser usar. Eu, por exemplo, aprendi a usar lá. Que nem eu tinha falado para você antes, que eu aprendi a cozinhar graças a Sim. isso, a acomodação. Máquina de lavar, para você poder Você que lavar lava a sua roupa. própria roupa. Sim, eu que lavo. Na verdade, tem a opção. Eu não usava porque eu não confiava, eu achava que ia sumir roupa. Mas, assim, tem a opção também, se você quiser, de você entregar. Todo mundo tem uma caixa de roupa para colocar as roupas sujas com o seu Sim. nome, já vai vir para você automático. Aham. E numa gaveta especial do lado de fora do seu quarto. E aí você pode só deixar ela do lado de fora da casa. Cada casa tem um lugar específico, então fica meio difícil de eu explicar. Mas você Aham. deixa num lugar e assim, os funcionários vão pegar, lavar e devolver. Eu Que nunca legal. confiei muito, porque sempre tem aquele negócio, minha meia sumiu. Meu casaco apareceu com o fulano de tal, do outro lado. Então, já que tem a lavanderia para a gente poder usar, eu ia no supermercado, que é outra coisa que a gente também vai ter que conversar, que é muito fácil, farmácia, supermercado. Eu ia no Aham. supermercado, comprava um sabonete e colocava, lavava minhas roupas, separava, tudo bonitinho, e tirava. Uma coisa que eu te garanto é que você vai sair de lá 1000 vezes mais independente. Eu ia te Sem falar sombra de isso. dúvidas. Você fica maduro do dia para noite, assim, você começa Sim. a fazer coisas que jamais você faria se você estivesse morando com seus pais ainda, né? Léo, aprender a cozinhar.
lavar roupa, conviver com outras pessoas, disciplina. É assim, é outro nível, é outro nível. Que legal. E eu falo esse negócio de disciplina, mas é assim, tipo, o House Parent ele vai lá no seu quarto, e eles são, assim, muito bacanas. Eles não vão lá no seu quarto jogar um balde d'água em você. Mas eles vão lá, vão te incentivando, falando, olha, tá na hora de você fazer isso, olha, você tá precisando estudar nisso. Vão dando uns avisozinhos ao longo do tempo, Aham, mas, assim, o contato não é um contato de professor-aluno. É que nem eu tinha falado, vira uma verdadeira amizade com você ao longo do é tempo. verdade. Uma verdadeira amizade. E a estrutura, eu só tenho a dizer uma coisa: maravilhosa. A estrutura dos dormitórios toda é maravilhosa, Que legal. que eles planejam. E assim, todo espaço aberto, você consegue chamar os seus amigos para poder ir lá, ficar um tempo com você. Cara, assim, você pode enxergar de várias formas. Eu enxergo, e foi isso que eu vi. Eu literalmente tive a oportunidade de ficar um ano com vários amigos meus, que você vai fazer amizade, com vários amigos meus. E, assim, tem a questão da escola e tudo, que é bem mais simples que a do Brasil. É assim, infinitamente você monta seu currículo. E do resto, é curtição, cara. É você poder sair com seus É amigos, verdade. é você poder se divertir, fazer um esporte que você gosta. Tem tudo. Academia, se você quiser. A estrutura das escolas suíças é, como eu disse mais uma vez, outro nível. Se você quer jogar uma pelada, lá na minha escola, eles adoravam futebol, gente do mundo inteiro. Então eles sempre combinavam assim, o campo de futebol era atrás da minha casa. Então, do prédio que era a minha casa. Então todo Aham. mundo combinava, os alunos, os house parents, para poder jogar uma pelada lá, depois voltar. É assim, você vai adorar. Vai ser como se você tivesse numa colônia de férias, num summer camp, durante um ano. Você nem vai ver o tempo passar. Vai ser Que legal. maravilhoso. Você fez um ano inteiro lá, o ano letivo, né? De Sim, qual ano que você fez? Do segundo ou terceiro do ensino médio? terceiro do ensino médio. Você se formou lá, então. Então, a questão é a seguinte. Eu não me formei lá porque o ano que eu estava era esse. E por conta do coronavírus, acabou que que a escola precisou fechar as portas, encaminhar os alunos de Sim, sim. volta. Agora ela começou a trazer os alunos de novo, mas ainda é um processo meio complicado. Para o meu ano, eles decidiram que a minha formatura ia ser online, porque não ia compensar eu só ficar mais algumas semanas lá. Os outros Sim. anos já voltaram para a escola. Aham. Então, assim, eu acabei não tendo a minha formatura lá. Mas uma coisa, na verdade, foi meu último dia de aula na escola, foi o treinamento que a gente colocou aquelas roupas de formatura, esqueci o nome agora, acho que é toga, Sim. aquelas roupas de formatura, as togas, para poder testar. A gente tirou foto com certificados, fotos de escola. Então, é assim, eles preparam tudo para você, experiência, assim, de outro nível, é Que sério. Fora os legal. eventos que a escola planeja. Porque, assim, por exemplo, Halloween, competição de fazer abóbora. Se você também não quiser, cara, é só você não participar. Mas se você quiser, tá lá para Mas você de faz opção parte, né, também. de todo o conhecimento, Sim, de toda a faz parte. vivência deles. É super Aham. legal. Sim, sim. Eles têm 1001 programas diferentes. E tem outra coisa muito importante nas escolas suíças, que é o seguinte. Aqui no Brasil, nós nem damos valor, para a gente nem existe. Mas para eles, serviço comunitário é muito importante. Então, assim, eles são divididos em, se não me engano, serviço voluntário, atividades de criatividade e esportes. Esportes são, obviamente, esportes, serviço voluntário, e criatividade é uma coisa assim, o trabalho mais criativo que você teve, algum projeto, ou aquelas simulações de países, sabe? De mini-ONU, esse tipo de coisa, que você precisa preencher, se não me engano, 30 horas por ano, Aham. completando essas atividades. Eles querem ver vocês interagindo. Então, assim, eles vão é, pedir para você participar de um esporte. No meu caso foi o rugby, mas pode Sim. ser a própria educação física, pode ser tempo que você passa na academia, não é uma atividade específica. Os house parents eles vão considerando ao longo do tempo. Uma atividade que você passa na academia, pode ser uma caminhada que você dá todo final de semana.
E também eles têm os próprios serviços voluntários. Eu acho que Aham. muita gente vai gostar de saber isso. Lá, por exemplo, na minha escola, tinha várias crianças pequenas. Pequenas mesmo, 6, 7 anos. E a gente, os mais velhos, Aham. tinha um grupo para fazer serviço comunitário, brincar com eles, Que legal às vezes isso. ensinar eles a fazer algum esporte, jogar futebol. E com isso o seu inglês também melhora muito, né? Você vai Cara, praticando o idioma, você vai ficando cada dia mais fluente com essa ajuda, né? completamente, completamente. Você vive inglês, você nem pensa, você não repara, É porque vira a verdade. sua vida. Aqui, e essa é que é a verdade, enquanto você ficar aqui no Brasil, você só vai estudar inglês. Você só vai estudar. Morando lá, você vai Uhum. viver em Viver. inglês. O Você inglês vai é seu viver. idioma oficial, né? E não é questão de, eu sou obrigado a fazer isso, não. Eu vou lá encontrar com meu chapa, com meu amigo, com minha amiga, e eu quero comentar aquele assunto engraçado que eu vi ontem. Eu vou comentar em inglês, eu vou aprender inglês porque eu quero aprender inglês e porque isso é divertido. E vai ser um processo aos poucos que eu vou desenvolvendo e todo mundo tem paciência. Todo mundo tem paciência. Que Eles legal. tiveram paciência comigo. Meu inglês não era completamente fluente na época, de metendo coisa. Primeiro que eles nem ligam, honestamente. Aham. Eles nem ligam. Mas, assim, seu inglês vai, assim, voar. Voar. Se você Com ficar um, certeza. 2 anos lá, você volta com um inglês maravilhoso. Vai parecer até americano. Que legal. Porque essa que é a grande questão, Léo. Você não está indo para simplesmente aprender inglês. Você está indo para viver. E por a vida ser muito bacana, pela experiência ser muito bacana, você nem vai reparar, o inglês só foi. Só foi naturalmente. Verdade. E me fala uma coisa, chegou um momento que você tomou a decisão também de fazer uma universidade. Sim, chegou. Quando você estava lá, você falou, eu quero fazer a minha universidade, você já sabia que seu próximo passo na sua educação e na toda a construção sua como um profissional seria a universidade, mas você chegou a cogitar a possibilidade de voltar para o Brasil e fazer uma universidade no Brasil, ou o tempo inteiro você ficava pensando em fazer uma universidade no exterior e continuar a sua carreira internacional? Então, olha, eu, no caso, passei sim por essas dúvidas. Eu sempre pensei, nossa, será que eu deveria cursar uma boa faculdade aqui no Brasil ou uma boa nos Estados Unidos? O que que eu deveria fazer? Porque no Brasil, o português, a tranquilidade que eu vou ter é muito maior. Só que eu fui começando a comparar, e assim, a diferença das faculdades americanas, europeias, para as faculdades brasileiras, e eu não estou querendo dizer só em questão de conteúdo, não, estrutura mesmo, pela Sim, sim, sim. sociedade que elas estão. Aham. É completamente diferente. É completamente diferente. A diferença que vocês vão ver do quão maravilhoso é a escola suíça em comparação com a brasileira é a mesma que você vai começar a analisar na faculdade, a segurança que você vai ter, a tranquilidade, fora, claro, a experiência internacional, que o seu currículo vai se tornar basicamente incomparável. Com certeza. Incomparável. Então, assim, se você também dá valor a isso, a ter um bom currículo, a ter uma boa carreira profissional, faculdade nos Estados Unidos ou na Europa vai te alavancar de um jeito que, cara, não tem como. Que legal, Sério. que legal, Fora o Pedro. inglês que vai continuar evoluindo. Sem parar, né? Aí sim você tá mais fluente do que nunca. Ô Sim, Pedro, fala para mim uma coisa. Chegou o momento que você optou por estudar nos Estados Unidos. Como é que foi esse sim. processo? Você estando na Suíça, você falou com seus pais que você queria fazer essa universidade lá fora. E como é que Uhum. chegou a essa tomada de decisão de estudar nos Estados Unidos daqui para frente? Então, olha, eu até o meu segundo ano do ensino médio, eu ainda acreditava que deveria ser, que eu deveria ir para uma faculdade no Brasil. Como eu tinha dito para você, o meu inglês era, assim, intermediário para alto, eu não me sentia bem. Eu pensava, gente, como é que eu vou estudar matéria de faculdade em inglês, sendo que eu não domino a língua perfeitamente? Como é que eu vou fazer isso? Não, não. É melhor estudar aqui no Brasil mesmo. Vai ser mais seguro, vai ser mais confortável.
Aí eu fui para a Suíça. E aí eu vi que não era assim. Não era assim que funcionava. Primeiro que lá meu inglês já evoluiu para outro nível. Então, assim, se você tem alguma dúvida, se você não quer ir para uma universidade por questão da língua, então investe para você poder ficar um tempo numa escola, você vai se adaptar e já vai ir direto para o sistema. Eu te garanto, você nunca vai se arrepender disso, nem você, nem seu currículo, nem ninguém. É Vai verdade. ser assim, maravilhoso. E para mim, Pedro, especificamente, eu consegui sentir isso muito bem. Primeiro, como eu já tinha dito para você, pela diferença do contexto, a realidade é que dá uma segurança muito maior, estrutura, infraestrutura muito maior, a gama de possibilidades para o meu currículo muito maior. E quando eu percebi que o inglês não ia ser um agravante, na verdade um incentivo, porque eu estaria cada vez aprimorando ele mais, porque Verdade. 4 anos, cara, ou principalmente se você quiser focar, fazer um mestrado, um doutorado, esse tipo de coisa, aí, é, só me dá um segundinho. Te dou um segundo. Uhum. Ah, ok. Perdão. Fica tranquilo. Uhum. Mas assim, olha, foi. Quando eu somei tudo isso, eu percebi que o inglês também era a coisa que mais valia a pena. Então, cara, não tinha ponto negativo, não tinha por que não ir. Não tinha por que não ir. Então, eu fui e encontrei. Claro, a gente tem que fazer essa pesquisa de universidade para Aham. saber qual que a gente vai se encaixar. Estados Unidos tem milhares de universidades. Como que é esse processo de encontrar uma universidade nos Estados Unidos que combina com o seu perfil, se é isso que a gente pode falar? Bom, é bem interessante, porque muitas vezes vai exigir da gente uma procura mesmo pessoal para tentar entender como é que funciona cada universidade. Se você estiver estudando numa escola na Suíça, e acredito também nos Estados Unidos, já vai ser 1000 vezes mais fácil, porque para início de conversa vai ter um funcionário, um oficial, que vai estar lá só para te auxiliar sobre isso. No meu caso, na do Le Mans é a Misoshima, mas que vai estar lá para te auxiliar sobre isso. Uhum. E vai ter vários eventos com universidades europeias e americanas para assim fazer propaganda da universidade, mostrar para você quais que são os pontos fortes, os pontos fracos. E assim, o que eu consegui perceber ao longo do tempo é que eu ia ter que realmente fazer uma pesquisa para conseguir entender, só que eu não ia conseguir fazer essa pesquisa sozinho. E é aí que veio, mais uma vez, a CI para poder ajudar. Que E bom que estamos sim, aqui para te ajudar. sim, a CI foi essencial. Porque essa que é a questão. Tudo bem, o máximo que você vai ter é se você estudar na Suíça, vai ter essas escolas para fazer propaganda, mas elas vão tipo, te contar da faculdade, te entregar um panfleto, pegar seu Exato. contato, e é isso. E mais uma vez, só tenta imaginar, milhares de faculdades. É óbvio que você não vai conseguir ter acesso a nem 0,5% disso, Uhum. desse jeito. E por isso que a CI foi essencial, porque a CI ela vai e ela me auxiliou, como ela pode auxiliar qualquer um, a conseguir encontrar a faculdade, fazer o filtro, procurar ver o que, que é mais interessante, o que, que não é, que faculdade se adapta melhor a mim. Tem faculdade que foca em tecnologia, faculdade que foca em ciências humanas, especificamente em direito, direito internacional. Cada faculdade nos Estados Unidos tem um forte, e é um forte muito bacana. É o que eu falei, os americanos e os europeus, eles focam muito na sua individualidade. Então, do mesmo jeito que você monta seu currículo para as matérias, você vai encontrar uma faculdade boa para você, com um ambiente bacana, com uma matéria bacana, que essa aí conseguiu filtrar, me ajudar, a gente foi comparando, até chegar na George Mason, que É foi isso essa que eu ia te falar. universidade. Como é que você chegou nessa universidade? Bom, a George Mason era uma das várias opções que nós tivemos quando a CI estava nos auxiliando. Uma outra chamada Drill University. Foram várias universidades que a gente foi comparando e a gente foi filtrando. A questão de como eu acabei chegando nessa decisão da George Mason foi porque, assim, como eu descobri que ela existia, foi através dos agentes da CI que foram auxiliando, descobrindo essa universidade. A partir daí começou a questão de filtro.
que é a decisão qual seria a melhor para eu poder me dirigir. E a George Mason me pareceu a melhor, porque o meu foco, por exemplo, é relações internacionais. É nessa área que eu sou É esse é o curso que você especializado. vai fazer? Sim. Ah, que legal. Uhum. Você até viu eu falando antes, né, que eu gosto de gente de várias culturas, várias nacionalidades. Então, assim, Exato. relações internacionais. A George Mason é muito focada nisso. Ela tem vários cursos muito bacanas, inclusive o meu que eu vou fazer agora, no segundo semestre, maravilhoso. Ela auxilia muito também, porque, assim, uma coisa que a George Mason também tem é um programa. Por exemplo, a gente também comentou antes de risco, perigo de língua, pode ficar tranquilo. Que tem muitas faculdades, eu lembro que a George Mason ela também tem isso, que elas te auxiliam. Se você precisar de auxílio em inglês, de ajuda em inglês, um reforço, eles também têm lá para poder te auxiliar. Eles querem te levar para frente, porque Exato. quando a faculdade ela vai, olha para você, gosta do seu perfil, te aceita, ela quer te tornar o melhor de todos. Por isso que você tem que escolher aquela faculdade que se encaixa mais com você. Por a George Mason ter esse contexto internacional, a localização dela muito bacana, Virgínia, muitas vezes eu já vi que eles têm programas em Washington, muitas vezes, que podem me auxiliar. Então, honestamente, foi o que se encaixou para mim. Então começou o processo para poder ser aceito na faculdade. Porque Quanto até você. tempo demora isso? Bom, demora alguns meses. Varia muito de caso para caso, mas analisando num contexto de colégio padrão americano-europeu, você vai demorar alguns meses. Vai ter, como eu disse, o oficial nesses colégios para poder te ajudar. É como se fosse. Tem um coordenador no colégio brasileiro. Também tem um Aham. coordenador de universidade no colégio americano. Sim. Então, ele vai estar lá, vai te ajudar dando dicas. Você precisa normalmente de cartas de recomendação, duas, uma de cada um dos seus professores, e tipo, te indicando, comentando sobre você. Você também precisa redigir sua própria carta de apresentação, contando um pouco sobre você. Não é nada muito complicado, não tem nenhum método a seguir. É você contando sobre você, suas expectativas, o que você já fez, algum serviço comunitário. Por isso a importância de muitas vezes estudar fora antes, porque as escolas internacionais da Europa e dos Estados Unidos te entregam essa possibilidade. Fora que eles Uhum. aceitam muito mais fácil quem estudou nessas escolas do que nas escolas brasileiras. Com Vai somando certeza. uma coisa com outra. Também esporte, serviço comunitário. É por isso que eles se importam tanto. Porque você Isso, vai precisar disso. isso é um processo seletivo? Isso faz parte. Até uma É. pergunta aqui que a Elisa está falando aqui, a Vivian também está falando. Isso faz parte de todo o processo de seleção que a universidade faz para te escolher, para te aceitar. Sim. Além disso, você tem os outros pré-requisitos, ou você chega a fazer alguma prova? Como é que funciona essa parte aí dos bastidores disso? Bom, a gente, nós brasileiros, a gente ainda tem muito essa questão, pela nossa realidade do Enem e dos vestibulares, nós achamos que a única forma de entrar em uma faculdade é fazendo uma prova. Não é assim. Não é assim. O Brasil é um caso, como tem vários outros, para os americanos e para os europeus, não é uma possibilidade, são várias possibilidades. Como eu disse, o que as faculdades querem de verdade? Elas querem formar pessoas bem capacitadas na área que a faculdade se destaca, porque isso vai ser bom para ela e vai ser bom para você. Uhum. Uhum. E então, o. Perdão. Tranquilo. Então, desculpa que eu me perdi aqui. Na É, parte do processo seletivo mesmo, do que aham, a gente pode entender que as escolas, as universidades pedem como um processo seletivo para os alunos, para os candidatos. aham. Então, olha, essa questão do processo seletivo, o que as universidades elas vão realmente dar valor ao que você. Ah, não, pera. Antes disso, a gente estava falando sobre a questão das provas. Por que Sim. não é só prova? Então, olha, por exemplo, esporte nos Estados Unidos
é uma coisa tão bem valorizada que você pode entrar para uma faculdade de peso. É Estou falando do verdade. nível Ivy League, que são as universidades mais importantes e reconhecidas dos Estados Unidos. Esporte é essencial, se você quiser entrar focando nisso. Você pode entrar por esporte. Então, assim, isso é só uma possibilidade. E fica mais fácil de você entender por que que essas escolas você precisa ter horas mínimas de esporte, de atividades criativas e de serviço voluntário, porque isso vai contar. Eles querem saber o quanto você é proativo nisso também. É Não que verdade. você precisa ser, assim, um melhor zagueiro, um melhor quarterback. Não, Aham, você nem precisa jogar. Mas cada um tem um foco. Se eles vão lá, pegam suas notas, eu estou falando num contexto americano, tá? aham. Tem tudo A, B, A mais, A mais, A mais, B mais. Gente, eles vão olhar e falar: parabéns, maravilhoso. Você é um aluno muito competente, dedicado nessa área acadêmica, pode vir. Se você é um atleta fenomenal, eles também vão estar interessados em você. Então, vai depender muito de cada universidade. Cada universidade tem seus métodos de entrar. Muitas delas têm exames similares a vestibulares. O único que é o padrão básico deles, que aí a gente pode considerar prova, que Aham. não é sobre matéria exata, é sobre inglês. Eles querem saber se você vai ter a capacidade básica mínima, não é Ah, inglês fluente, é inglês básico para poder ter uma aula de universidade. acompanhar as aulas e não ter nenhum Sim, problema com isso. Não é que cada um tem o seu próprio vestibular. Algumas até têm uma prova de inglês pessoal que você pode escolher, Uhum. mas existem provas que eles usam de parâmetro. As principais são o IELTS, o TOEFL, tem algumas outras, mas vamos focar nessas duas, IELTS e Sim. TOEFL, que são, assim, muito famosos. Geralmente, todas as faculdades costumam aceitar pelo menos um deles. É como se fosse o Enem dos gringos. Só Exato. que, só que nem é para eles, é só pra gente. Tipo, se você fala inglês fluente, você já pode ficar tranquilo. A questão é só estudar mesmo, focar para conseguir estudar, provar que você vai ter capacidade de compreender as aulas, e esse é o mais próximo que nós vamos ter de um vestibular para a gente aplicar. Que Mas não legal. é matéria, não é eu estudar matemática, Aham. português, não é nada disso, é inglês. Eles querem saber se a gente vai conseguir acompanhar as aulas por sermos alunos estrangeiros, e aí a gente faz algum teste. Geralmente são testes tipo o IELTS e o TOEFL, que servem para várias faculdades. Legal. Testes. Aham. Depois, porque eles vão olhar muito o seu currículo, falando sério. Então, eles vão analisar toda essa questão dos testes, vão analisar toda a questão do currículo, das notas que você tirou, que também é um meio de entrada, das notas que você tirou, esporte, atividade voluntária. Sempre que aparecer para você uma possibilidade de fazer algum serviço voluntário, cara, faz. Porque os americanos, os europeus, valorizam isso muito. Muito mesmo. Então, Legal. você entra apontando essas ponderações, talvez uma honra ao mérito que você ganhou. Serve no Brasil também. E só tem um renome maior quando é uma escola estrangeira apresentando isso. Sim, com certeza. Monta a estrutura com sua carta de apresentação, carta de professor. Cada faculdade tem um sistema. Geralmente tem algum aplicativo que o funcionário da escola vai mostrar para você, que é tipo assim, um aplicativo com todas as faculdades que você pode ir lá e consultar o que cada uma precisa para você montar o seu currículo e aplicar para elas. Aplicando o indicado, e isso é muito bacana, a gente pode aplicar para geralmente nos Estados Unidos agora, tá? Porque Tá. no Reino Unido a regra é diferente. Nos Aham. Estados Unidos, você pode aplicar geralmente para mais de 10 faculdades, mais de 20 faculdades. Você pode selecionar, se eu não me engano, uma ou duas para você ter prioridade e o resto você pode aplicar. Prioridade assim, para ser aprovado mais rápido. E o resto você aplica, e é muito comum que você aplique para muitas faculdades, porque o mais provável, cara, é o seguinte: de 10, umas 4 não vão aceitar, as outras 6 vão aceitar, mas, tipo, umas duas dessas 6 é só um planozinho base. Tipo, uma faculdade que você tem certeza que você vai entrar e que você vai se sentir confortável. Então, você tem que fazer essa ponderação, aplicar para um número confortável de Aham. faculdades, para ter, tipo, eles costumam dizer, coloca uma que você tem certeza que você vai entrar,
coloca umas 2, 3 que você gostaria de entrar e coloca uma ou duas dos sonhos. Que Que aí legal. não vai ter, assim, nem questão de dúvida. É mais ou menos esse o processo que a gente vai e aplica. Mais uma vez, repetindo, um teste de inglês para provar sua capacidade de entender. Uhum. Você, então, faz sua aplicação com as várias ponderações, e por isso a importância dos colégios internacionais, se você tiver a oportunidade de ficar indo pelo menos por 1, 2 anos, ajuda infinitamente. Claro. Lembrar que os americanos não usam só as notas, assim, escolares, eles usam esporte, atividade comunitária para saber se você pode entrar ou não, Certo. convivência, questão de problema com alcoolismo, cigarro também, é muito sério que eles também olham. Claro. Então, aplicando, você escolhe as faculdades, faz a ponderação e aí chegam os resultados para você e você toma as melhores decisões. E daí você pode ser aprovado em mais de uma. Pode ser em todas, cara. Pode ser em Você foi em todas. quantas? Olha, eu tinha aplicado para, deixa eu ver, aplicado para Drill, aplicado para George Mason, aplicado para American University. Eu fui, é, eu fui aprovado na Drill e na George Mason. E eu não consegui ser aprovado para American University. Então, assim, que era basicamente essa minha dos sonhos, assim. Também é uma Entendi. faculdade difícil de entrar. Sim. Então, eu fui e falei, não, beleza. Chegou para mim essa oportunidade da George Mason, fiquei muito feliz que consegui ser aceito, porque essa era que eu estava assim com a expectativa de conseguir alcançar Entendi. mesmo. Era o planejamento. Então, Ô pode falar. Pedro, e me fala uma coisa que me surgiu agora. O que você espera da faculdade? Como você acha que essa universidade vai ser? Você já tem essa vivência internacional. Você conhece vários países do mundo, já estudou em alguns países, viveu por muito tempo na Suíça. Mas Sim. Estados Unidos é um destino onde você vai se graduar. É um destino onde você vai viver a sua formação como um profissional. O que você está esperando da universidade lá? Quando você pensa, daqui a pouco, segundo semestre está aí, vou começar minha faculdade. O que vem na sua cabeça quando você começa a pensar na sua universidade? Olha, então, a primeira parte que a gente tem que entender é que na transição de escola para faculdade, a responsabilidade aumenta muito. Então, assim, é claro que continua com a CI acompanhando você e podendo te Aham, ajudar, mas eu tenho muito essa questão, eu já tenho a consciência de chegando lá, não vai ser como se fosse uma escola. Então, questão de exato. responsabilidade deve aumentar. Os exercícios também aumentam muito, que Uhum, essa é a questão, essa é a diferença das faculdades americanas para as faculdades brasileiras e também das escolas. Os americanos, eles te propõem um modelo de escola muito amplo, que você possa compreender e focar no que você se interessa mais, para aí você escolher uma faculdade do seu interesse, que aí eles vão dar um foco enorme. Então, basicamente, a matéria vai aumentar muito. Por isso a importância de você escolher uma área que você gosta, uma área que você vai se interessar, que é aquele negócio, né? Quando você faz o que você gosta, vira prazer. Até muitas vezes um trabalho, um exercício vira prazer. é verdade. Você está Mas enfim, ansioso? sim, um pouco ansioso. Na verdade, eu tô uma mistura de ansiosidade com dúvida em relação a como é que vai acontecer agora e tudo Tem mais. Uhum, tem toda a toda a questão. questão do corona, né? É, mas assim, eu tô com expectativas muito positivas, cara. Muito positivas mesmo. Então, eu sei que a responsabilidade de trabalho vão aumentar, mas não deixa de ser uma excelente oportunidade para evoluir meu inglês com pessoas extremamente fluentes. Que foi essa questão de graduação, né? Eu estudei um ano na Suíça com outras pessoas também querendo aprender inglês, e agora eu estou indo estudar com uma maioria majoritária de americanos É que vão verdade. falar. Uhum. É E o verdade. americano ele não vai tentar assim entender seu inglês com algum sotaque estranho. É. Por isso que às vezes é a importância de você tentar analisar essa transição. Enfim, aprender a desenvolver meu inglês melhor, ter oportunidade de entrar numa instituição que com certeza eu vou sair de lá com um currículo excepcional. Não tenha Eu dúvida. não, eu não espero muita coisa diferente disso, não. Trabalhar muito,
se esforçar, divertir um pouco e no final ter um resultado excelente. Que esse Que que é o grande demais. investimento de estudar fora, né? Que O legal. resultado. Muito bem. E para a galera que está indecisa, que está pensando se faz ou se não faz o intercâmbio, qual que é o recado que você tem para dar aí? A gente vai bater 1 hora de live aqui agora e a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, por isso que eu quero que você Ok. deixe seu recado. Bom, olha, honestamente, gente, falando por mim, Pedro, eu fui um cara que no início mesmo dos meus intercâmbios, summer camps, meu inglês era irrisório, era, olha, fora o inglês. Eu muitas vezes não era uma pessoa, eu era uma pessoa às vezes muito dependente. Para cozinhar, eu não sabia, lavar roupa, não sabia. Eu era uma pessoa que eu também tinha as mesmas dúvidas que vocês, os mesmos medos que vocês. E eu tive a sorte de tomar essa escolha e eu percebi que no final eu estava certo. Podem ficar tranquilos. Falando isso para que vocês não passem pelas mesmas dúvidas que eu passei naquele tempo. Podem ficar mais do que tranquilos, que você só tem a ganhar com isso, e no final, depois de vocês estudarem um pouco fora, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma faculdade, vocês vão voltar completamente mudados, com o inglês desenvolvido, porque todo mundo também vai querer te ajudar, todo mundo está no mesmo barco que você, com o inglês desenvolvido, com um currículo excepcional e com uma história de vida inesquecível. E com muitos amigos, claro. Que demais, Pedro. Como foi produtivo, como foi legal esse nosso papo. Tenho certeza que você ajudou muita gente que passou pela nossa live aqui hoje. Parabéns. Você é um cara extremamente inteligente, visionário. Estou muito feliz de ter te conhecido. Foi um prazer de verdade ter batido esse papo com Uhum. você. E reforçando, parabéns para a loja CI de Belo Horizonte de ter polido esse talento aí que a gente descobriu, o Pedro, hoje. Pedro, que você seja muito feliz no seu próximo intercâmbio. Muito Obrigado por obrigado. contar com a CI sempre, por divulgar o nome da CI, por estar com a gente e Com tenha certeza, certeza se não que fosse esse aí, eu não teria tido essa evolução. Era impossível. que bom que você tem esse reconhecimento. Para a gente é mais do que um trabalho, para a gente é muito bom a gente ver pessoas se formando, se graduando internacionalmente como você. Isso sim motiva o nosso trabalho de todo dia. Ouvir feedbacks como o seu é muito bom para a gente. Você pode ter certeza que a gente está feliz, que a gente vai te acompanhar nesses próximos 4 anos aí durante sua universidade na Virgínia. Obrigado mais uma vez por participar, Muito por se dedicar obrigado, um Léo. tempinho aí a gente. Que você seja muito feliz, cara. Um abraço. Cara, abraço. Muito obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana.